em primeiro lugar, agradecer, né, a sua disponibilidade de participar e dar uma entrevista para nós. Né? Bom, Reginaldo, para começar, eu gostaria que você falasse um pouco da sua origem familiar, você nasceu, sua família de origem, né, o que seu pai, sua mãe faziam, como era a sua vida ainda antes de entrar na universidade. Bom, obrigado, Celso, pelo convite. Eu queria sublinhar também a importância desse trabalho que vocês estão fazendo, porque é um, é, por meio desse trabalho, quer dizer, você se sente existir, né? Sobretudo em determinados momentos da sua carreira, né? Há um relativo apagamento, né? É inevitável. E eu penso que um trabalho como esse tem esse efeito terapêutico. Mas deixa eu te falar, minha família, tanto pelo lado do meu pai quanto pelo lado da minha mãe, são da Bahia. A família do meu pai é de uma cidade, a família dos meus avós, né? Meu avô Jucundino e minha avó Francisca eram de Bom Conselho, que é uma cidade no Alto Sertão Baiano, perto de Canudos. E minha avó era filha do chefe político local, Francisco Salles. E meu avô, ele era. ah, ele vendia coisas, ele tinha uma. Como é que chama? Ele era Certo. tropeiro. Ele tinha uma tropa de burros e mercadorias. E conheceu minha avó lá em Bom Conselho. Ele se estabeleceu lá como comerciante, chegou a construir um hotel e, com o tempo, algum tempo depois, ele se mudou, veio a se estabelecer como comerciante em Feira de Santana, na Bahia. E foi lá que meu pai conheceu minha mãe. Né? Eu nasci em Feira de Santana. A família da minha mãe vem do sul da Bahia. Né? E a família dela tinha mudado para a Feira de Santana. A família da minha mãe era família eram de pequenos proprietários ou médio proprietários. A família acho que quem tinha dinheiro, quem tinha terra, era o, eram os pais da minha avó, o Coronel Ribeiro, que casou com meu avô, Roberto de Oliveira Santos, que era uma família, eu suspeito que eram galegos, né? Imigrantes da Espanha, porque eu nunca fiz pesquisa sobre isso, não sei, mas tem uma imigração muito forte de galegos na Para a Bahia, Bahia. no interior da A Bahia. Lúcia Lippe escreveu um textinho sobre isso. E minha mãe dizia, não, eu conhecia a mãe do seu avô, mas ela falava uma língua que eu não conseguia entender direito. Então eu suspeito. Mas enfim, essa família, eu acho que meu avô deu com os burros d'água é, nesse empreendimento. Eles tinham uma fazenda. Eu me lembro das minhas tias, eu fui criado no meio de umas 10 tias. Minha avó teve 14 filhos. E elas lembram, elas todas morreram, acho que só tem uma viva. Falavam com um encanto assim enorme da fazenda em que elas cresceram, da Fazenda Palmeira. Mas teve um problema aí, eles se separaram, meu avô foi para Minas e elas vieram para Feira de Santana, quando conheceram meu pai. Logo em seguida, a família da minha mãe veio para o Rio de Janeiro, onde já conhecia algumas pessoas aqui. E em seguida veio meu pai e minha mãe. Isso em 51, 52, eu nasci em 49, em agosto, 25 de agosto de 49. É, mas eu tive pouco contato, quer dizer, com as minhas tias, muito contato, com a família da minha mãe. Tias e os tios maternos, que foram muito importantes para mim. Meu tio Milton, meu tio Antônio, meu tio José, eram pessoas assim muito presentes, também todos
estão dormindo profundamente. Mas foram pessoas importantes para mim. Mas, sobretudo, as minhas tias. Eu vivi muito garoto num universo feminino, né? E eu frequentava muito a casa delas. Minha tia Maria, em especial, ela era bibliotecária do antigo Instituto do Álcool e do Açúcar. Era bibliotecária e comunista. E era a pessoa com quem eu tinha relação. Era a grande mediadora, assim, de coisas intelectuais. Ela comprava livros e passava para mim, e me emprestava. Tinha um namorado que era reacionário toda a vida. Eu morria de ciúme dela. Mas tinha um namorado que era... E aí, me lembro que uma vez ela comprou o Quarupi, do Antônio Calado, e aí ela falou, pois é, o Hélio ficou reclamando que eu comprei esse livro, mas toma aqui para você, fica para você. Aliás, o livro é um grande barato das leituras que eu me lembro da época de adolescente. Mas, então, acho que ela teve um papel mediador também quanto a essa coisa da vida intelectual. Muito forte, muito forte. Ela, meu tio Antônio, mas meu tio Antônio era muito jovem, era um pouco mais velho que eu. Mas ela, muito especial. Se você me perguntasse quem é a pessoa que você lembra, adolescente ou jovem, que era a referência intelectual para você, era ela. Era minha tia Maria. Maria da Cruz Santos. Ela foi bibliotecária do IAA nos anos 50 e 60, até os anos 70. Você nasceu em 49 e veio em 51 para o Rio. Por aí. 2 anos. Você não tem lembrança lá de Feira de Santana? Lembranças só como a gente aprendeu no Halbach. Construídas. Né? Mas eu conheci a casa do meu avô. Porque eu fui lá com Márcia, minha mulher, em 71. Conheci a minha avó, que era uma senhora, ela me lembra muito as descrições que o Gilberto Freire faz sobre as senhoras, que elas eram roucas de tanto gritar com os escravos. Ela tinha uma voz rouca, era alta e tinha esse ar senhorial. Assim. Ela ficava lá na Rua da Aurora, a casa do meu avô. Depois essa rua virou Filinto Bastos, o nome. Atualmente a casa virou derrubaram a casa, minha avó vendeu, e é um estacionamento. Eu vi no Google. Né? Mas eu não tenho memórias, a não ser a conversa com meu pai. As conversas com meu pai lembrava muito. Meu pai era muito ligado ao meu avô, esse avô Jocondino. Meu avô tinha essa comércio em Feira de Santana e tinha uma fazenda, uma pequena fazenda. Eu acho que lá em Bom Conselho, que hoje esqueci o nome agora. Bom Conselho tem, agora tem um outro nome. Mas então não tem lembrança, entendeu? As minhas lembranças, assim, as primeiras lembranças existenciais, assim, vivas, é o Rio de Janeiro. E vocês vieram morar onde? Que bairro? Minha tia morava no Andaraí, na Rua Paula Brito, 117. A casa está lá até hoje. E meu pai e minha mãe, nós moramos no centro da cidade, na Avenida Passos, 33, apartamento 503. O prédio está lá até hoje. Eles estavam separados. Meu pai e minha mãe, por um tempo, porque minha mãe veio primeiro e logo em seguida veio meu pai. Quando eu falei de separação, era o meu avô e minha avó. Tá certo. Então, minha mãe veio primeiro, ficamos na casa das minhas tias, da minha avó, ocasião em que minha avó morreu. Essa é uma história que é contada, mas é vivida também, porque minha mãe contava, eu me lembro que sua avó, minha avó, ela gostava muito de mim e eu estava segurando a mão dela e ela pediu um copo d'água para minha mãe foi buscar e aí quando voltou ela tinha morrido, teve um infarto. Até hoje eu tenho trauma quando me oferecem um copo d'água. Quando eu peço um copo d'água, tinha alguma coisa vai acontecer. Mas, e aí em seguida veio meu pai e os dois foram morar na Avenida Paz. Esse prédio está lá até hoje.
foi reformado na época das Olimpíadas para virar hotel e tal, mas está lá todo inteiro até hoje, não sei se foi reutilizado. E então, e eu estudava no centro também, na Escola Celestino da Silva, na Rua do Lavradio, 56. A escola está lá até hoje. Não sei se é uma escola primária hoje ou de ensino médio. Tinham duas escolas fortes lá no centro, que era a Escola Celestino da Silva e a Escola Tiradentes, que ficava ali na Gomes Freire. E então, esses foram meus contatos assim, iniciais. Uma coisa também muito importante, que teve assim, uma longa duração em termos de efeito, foi que nessa época, quando eu tinha 6, 7 anos de idade, eu fui aluno da escola de pintura do MAN. Eu fui aluno lá do Serpa e do Oiticica. Primeiro o Serpa, em seguida veio o Oiticica, que era uma escola, né? Minha tia trabalhava no MAN nessa época. E ela arranjou para que eu fizesse esse curso lá. E outro dia eu tive uma experiência parecida com uma aluna minha, a Luciana Carvalho. Ela estava fazendo pesquisa no MAN, nos arquivos do MAN. E aí encontra lá um catálogo de exposições, e aí vê meu nome lá. Reginaldo, é você? Eu falei, cara, tá um quadro que eu tinha exposto, isso em 56, sei lá, por aí assim, né? Então isso é uma coisa legal para mim também. O tempo da escola era legal porque eram professoras, né, formadas pela, né, escola normal. Então eram senhoras professoras, assim, todas mulheres assim, de classe média ou de alta classe média, entendeu? E eu me lembro que era muito, muito forte. Minha mãe teve um papel, me impressiona, nem meu pai, nem minha mãe tem título universitário, né? Eles têm uma formação básica. Mas a minha mãe tinha um tino extraordinário para, me impressiona até hoje, para a escolha de determinadas escolas, né? Então essa, Celestino da Silva, que era uma excelente escola, mas era também perto de casa. Em seguida o Pedro II, onde eu fiz concurso em 62 para 63. E aí eu me lembro que foi um acontecimento legal, eu fui um dos primeiros colocados, tal, e o Pedro II teve um papel importantíssimo assim, na minha vida. Pedro II onde? São Cristóvão? Não, eu passei também para o São Cristóvão, mas São Cristóvão era semi-internato, né? Só meu pai, quando me ameaçava, dizia, vai para o internato. Mas eu passei, na época já não era internato, porque o grande barato desse Pedro II de São Cristóvão está lá no Pedro Nava, né? Era assim, a colégio, os cozinheiros francês, né? Para preparar aquele, o Pedro Nava era colega do Afonso Arinos e tal, era um colégio de elite, altamente elitizado. Mas nessa época era semi-internato. Eu me lembro que eu passei, mas passei também, como era um dos primeiros colocados, eu podia escolher onde ficar, e fiquei na sede, que era considerado melhor. Assim, tinha lá. Nessa época eram professores assim, tipo Aurélio Buarque de Holanda, o Eduardo Prado, não o próprio, mas um que era filósofo, que depois foi diretor do IFIX. Tinha uma gente assim muito, né, intelectualmente muito preparada, né, entre os professores. Então eu me lembro desse mundo, né, do centro da cidade, como aluno na escola pública, na Celestino da Silva. Em seguida, nós mudamos para Botafogo, viemos morar em Botafogo. E aí ao longo do Pedro II, eu fiz o ginásio e, ao fim, eu fiz o clássico. Naquela época tinha a opção de fazer científico, fazer o clássico. Eu fiz o clássico. Eu tinha aula de latim, tive por 2 anos de aula, quase que eu virava latinista. Era ótimo, né? Porque os alunos odiavam latim. E aí, eu tinha uns amigos, assim, que é pessoal barra pesada da turma. Imagina se eu estudar latim, pô. Aí o pessoal ficava em volta de mim, pô, na prova de latim, para eu passar a cola. Era inimaginável
mas eu era bom aluno de latim. E aí fui fazer o clássico. É, fui fazer o clássico, fiz 3 anos, 2 anos, 3 anos, na verdade. Né? O último ano foi 68, 67, não, 66 eu estava no quarto ginásio, 67, 68 e 69 eu terminei. Aí teve um incidente dramático na minha vida. Eu estava na época de servir o exército. E aí, então, passou o tempo e muitos amigos meus se inscreviam no CPOR e eram dispensados. Eu me desliguei e aí eu tinha um tio, irmão do meu pai, que era oficial do Exército, era militar do Exército, e ele trabalhava lá na Policlínica da Praia Vermelha. E era época de movimento estudantil, e esse meu tio, dispensável dizer, era fascista, né? Vamos falar em português. E aí, pô, convenceu meu pai. Primeiro tem uma história anterior, né? Ele tinha convencido meu pai que eu deveria ir para o colégio militar. E eu me lembro que na época eu fiz exame para o colégio militar e fui reprovado. Eu fiquei feliz da vida. E passei no Pedro II muito bem. Ele não tinha desistido. Então, quando da época do serviço militar, eu fui objeto assim de uma situação traumática, porque ele disse: você se inscreve e eu dou uma carta informando que você vai ser dispensado. E assim fui eu. Eu me lembro que eu fui me apresentar ali no GEACOS, era o Grupo de Artilharia de Costa, o 8º Grupo de Artilharia de Costa, que não existe mais, você sabe, foi desativado, né? Porque era uma coisa arcaica. Né? Mas tá, hoje é o quartel da PM ainda, ou está em obra para ser o metrô, uma coisa assim, ali no Leblon. Em frente era o Largo da Memória, que hoje eu acho que não é mais, tem um outro nome, não sei se ainda é Largo da Memória. E aí eu me apresento lá, crente, né, nesse meu tio Rômulo. Ah, olha, eu apresentei para o oficial, tem aqui essa carta. Essa carta aqui é para você se apresentar na Policlínica da Praia Vermelha. Puta que pariu, mas que coisa. Aí fiquei puto da vida. Aí, mas fui para lá. Fui para lá, servi 3 meses na tropa. Foi alistado, então. Você foi alistado, Isso, era conscrito. Conscrito. Durante... E era uma época, assim, eu me lembro que... eu acho que aí eu comecei a ser contaminado pelo espírito do trabalho de campo. Porque eram pessoas muito diferentes. Né? Tinha desde, assim, um sujeito que era filho de um almirante e que era um peste, e o pai mandava servir lá para ver se consertava o menino. E tinha assim a galera da Rocinha, né? Também. Então eu tinha que conviver com esse pessoal. Falei, pô, ok. Então eu tive esse convívio, isso aí me marcou muito, né? Durante esses 3 meses. Você serviu durante 3 meses em que função? O que você fazia? Olha, eu era da bateria de comando e serviço. O meu número era 347. Até hoje, minha irmã diz, tá dando uma de 347? Eu era soldado 347, da bateria de comando e serviço, que era, como é que chama? Não era artilharia, entendeu? Era, como é que chama, rapaz? Que cuida, né? Intendência? Intendência. BCS, bateria de comando e serviço. Ficava ali na ponta, onde hoje é uma pequena ruazinha chamada Dorival Caymmi. Rua Dorival Caymmi, uma pequena ruazinha que começa na Visconde Albuquerque e logo no fim dela é a porta do quartel. Ali ficava a BCS, né, a bateria de comando e serviço. Era curioso esse tempo aí. Eu ainda tenho que escrever Agora, sobre isso. Isso isso. aqui, 1970? Isso foi em 1969. 69, tá no auge da ditadura, né? No auge Pois da aí, sim. ditadura. Você tinha tido alguma atuação política no Pedro II? Tinha alguma coisa? Como é que foi? Olha, eu fui recrutado pelo Partido Comunista em 69. No mesmo ano que eu entrei para o Exército Brasileiro, eu entrei para o Partido Comunista Brasileiro. Entrou formalmente.
formalmente, né, e tal. Tinha as reuniões de base. é, Recrutado por quem? Como é que você... Era o movimento dentro do próprio colégio, Grêmio, não é? Então, atuação no Grêmio, depois. Mas eu continuo aí, mas eu me lembro que a experiência no quartel era tipo assim. Eu me lembro, uma vez eu estava tirando guarda e chega um rapaz e aí diz assim, imagina, eu acabei de vir lá, cara, prenderam um subversivo. Vai vendo lá. Era o diretor de teatro, conhecidíssimo, Flávio Rangel. Flávio Rangel tinha sido preso e tinha sido levado lá pro Giacóis. Cara, um sujeito legal a beça, conversei com ele um tempão, pô, mas o cara é subversivo. Rapaz, teve besteira, subversivo, termo de teatro, sabe? Inútil, né? Mas ele ficou bem impressionado com o subversivo que foi parar lá. Ele esperava encontrar um sujeito com garra. Mas nesse ano de 69, então eu comecei a trabalho de militância política, né, no colégio, sobretudo. Depois, em 70, eu fui para um pré-vestibular. Eu me lembro que eu estava querendo fazer filosofia. E aí, obviamente, como determinante em última instância era economia, os meus companheiros de partido, você está louco em fazer filosofia? Você vai fazer economia. Eu me lembro que fiz vestibular para economia na UF. Aí, português, super bem, e matemática, é claro que foi um desastre. Mas, então, eu fiz prova para o IFIX. Isso em 70. Né? Fiz a prova para o IFIX. Mas aí, nesse tempo, já estava assim, num trabalho de militância política cotidiano. Né? E que eram reuniões de base, discutia o jornal do partido, que era a Voz Operária. Né? Discutia isso. Eu tenho que escrever sobre isso. Isso agora está vindo, está me incomodando. Eu me lembro também de uma reunião que eu tive. Eu fui indicado como representante da base num congresso do Conselho Universitário, aí eu já estava no IFIX. E isso me impressionou muito, porque até então era uma coisa de garotos, misturava muito com relações pessoais, né? Eu lembro que eu era apaixonado pela menina que me recrutou, claro. Então, esse recrutamento é altamente duvidoso. As mulheres têm sempre um papel assim na minha vida. Para antropologia também, minha mulher era fascinada por antropologia, tinha sido aluna do Gilberto no cursinho lá de Hélio Alonso. E quando eu resolvi fazer antropologia, eu estava... Então... Mas aí, nessa... Onde é que eu estava mesmo? Do vestibular que você fez para economia não passou e... Aí teve um congresso. E aí eu fui representante da base, a base Astrogildo Pereira. E havia um debate, uma luta interna dentro do partido nesse momento. E aí foi o período mais incômodo, assim, com relação à vida política, em relação à vida partidária, vida, né, do ethos da esquerda, porque era um bando de garotos. Vamos lá para o Congresso, ia todo mundo com venda para não saber o caminho e tal. Isso em 69, cara, isso pode. E aí, lá chegando, como éramos da oposição, o grupo que chegava, eles eram recebidos com um hino. Né? Um hino forjado. Aliás, o Gilberto adorava isso, né? Vamos fazer um hino da Unbox. Então tinha um hino, cara, um hino dizendo, não sei o que, a facção deve ser destruída, qualquer coisa assim. Eu não acredito que essas pessoas façam isso, não acredito. Tinha um garoto da medicina, que era um dos líderes da oposição, ele almoçava numa mesa sozinho lá, que nem garoto com castigo. E eu me lembro, cara, de pessoas que eu conheço hoje, que estão na área e tal, mas eu não vou mencionar, e que eu fiquei chocado pela... Acontece que
terminou o congresso e aí o pessoal do comitê vieram me chamar, disse, não, você tem que participar do comitê, você vai ser membro do comitê agora, mas aí já tinha derramado tudo, não ia mesmo, entendeu? Centralismo democrático. Porra, aí deu ruim. Deu ruim. E aí, porra, estava entrando no IFIX e durante muito tempo o meu projeto era ser Mas aí você escritor. fez vestibular para ciências sociais. Isso. E por que ciências sociais você já tinha vontade de fazer? Muito pelo lado político, né? Então eu era leitor de ciências sociais, era um leitor de Lenin, Gramsci, né? O Gramsci publicado pela Civilização Brasileira, Marx evidentemente, Engels, né? E eu tinha uma sensibilidade de esquerda muito através da minha tia, né? Então resolvi fazer, mas tinha uma mediação também, porque tinha uma base, né, do partido né, no IFIX. E durante muito tempo a minha presença no IFIX estava muito associada. O IFIX em 71 era uma festa, sabe que Paris é uma festa? Porque era um bando de jovens, né? Cada um ligado um ao PCdoB, outro ao PCB, outro ao MUC, outro ao JUC, outro ao JEC. As pessoas faziam festas, brigavam, no dia seguinte tinha uma outra organização. Era uma loucura isso, né? Todo mundo Mas também não tinha professores, diretor e controle político ou não? Boa pergunta. Olha, os nossos professores eram assim meio irmãos mais velhos. Gilberto era 5 anos mais velho que eu, Ivone 4 anos mais velho, ou 6 anos mais velha que eu. Então eram todos muito jovens, com exceção de alguns que lá permaneceram com a ditadura, tipo Eremildo. O... Tinha um outro que era um arqueólogo, meu Deus do céu, esqueço o nome dele. Tinha um nome, era Hasselmann. Hasselmann. Vai falar de uma Wanda Torok, talvez, não sei se é mais... Pode ser talvez da época que o IFIX estava na Marquês de Olinda ainda. Estranho esse nome, né? Wanda Torok. Eles fizeram um protesto. Mas enfim, tinha esse clima de professores jovens. E Jeter era meu professor, Eurico foi meu professor, era um excelente professor. Eurico de Lima Figueiredo. Eurico Lima Figueiredo, ciência política, excelente. Gilberto era brilhante professor de graduação. Eu acho que a antropologia para mim veio através dele, muito através dele. Quem tinha lá nessa época? Tinha um pessoal mais antigo, tinha como era o nome dela? Que trabalhou com Roberto Cardoso de Oliveira. Qual é o nome dela, meu Deus do céu? Não é? Amorim? Exatamente. Estela Amorim. Estela Amorim também. Era uma boa professora. Luitgard era... Luitgard era professora. Você vê que o nome já sugere, né? Luitgard. Tinha a Venusa, foi minha professora. Venúzia. Que o Peter Frey dizia a Vesúvia. Eu não devia estar falando isso. Aquela coisa. Mas você está falando uma coisa, se me permite, fui aluno do IFIX já em outra época, né? 81, 85. Eu fui aluno, tinha Luitgard, Venusa, basicamente tinha professores mais jovens. Ivone era professora lá, por exemplo, tal. Zé Ricardo e tal. Tinha professores que tinham pesquisa. E tinha professores que não tinham pesquisa nenhuma. Quer dizer, tinha muito, eu jovem estudante, a percepção de uma diferença. Tinha professores que pesquisavam e estavam, vamos dizer, produção de conhecimento, e outros que reproduziam algum conhecimento, sei lá, de manuais, de onde é que vinha, mas que não tinham. Mas o que está pesquisando, o que está escrevendo? Não tinha. Né? Quer dizer, é um sistema antigo, isso depois vai ser renovado, enfim, ao longo do tempo. Boa pergunta, porque quando eu entrei, eu me lembro que fui aluno de uma professora, exatamente, que era o nome dela? Era irmã da Laís. Era filha de um general
época era muito simpático. O seu José, o general José Menezes, era do partido. Tinha uma aristocracia do partido, né, dos militares de esquerda. E ela era professora, mas no momento em que você tinha lá professores, né, isso década de 60 ainda, eram professores e outros que eram pesquisadores. Então você se ligava a um professor, você fazia pesquisa, mas você não tinha que dar aula. Eu me lembro que ela odiava dar aula, tinha um problema seríssimo, entendeu? E aí ela abandonou. É na década de 70 que essa vinculação de ensino e pesquisa começa a se definir de maneira cada vez mais forte, né? Com os programas de pós-graduação, entendeu? Teve toda essa repercussão. Mas tinha essa figura do professor que não fazia pesquisa. Você falou dos professores, dos seus colegas de geração lá, de turma ou próximos. Quem era o que ficou nas ciências sociais, que teve mais destaque? Não muitos, mas meus colegas, minha mulher seguiu carreira. Márcia estudava lá. Márcia estudava lá. Márcia estudava lá. Vocês já estavam casados, namorando? Como é que... Ah, já estávamos. Não, eu conheci ela no IFIX. Ela trabalhou com a Ivone. Márcia fez trabalho de campo com a Ivone para o Guerra de Orixá. Naquela época, foi orientanda da Ivone, depois com o Gilberto, ela defendeu com o Gilberto, mas a Ivone é que estava ligada, né, mais ao trabalho dela. E aí, quando a gente foi fazer doutorado nos Estados Unidos, ela fez trabalho de campo lá, em Pentecostais, isso em 84. Né? Aí, quando ela voltou, ela defendeu, foi para o UERJ e trabalhou nessa linha de religião, até hoje. Tá? Mas o IFIX era esse movimento todo e tinha alguns professores assim que se destacavam. Eu acho que tem um ponto importante nessa, que era assim, e que tem a ver com esse trauma da vida política, que era assim, era um ethos acadêmico, né? Um ethos de excelência acadêmica, um ethos de uma autonomia com relação à vida política. Tá? E aí o Gilberto teve um papel fundamental nisso aí. Eurico também. Né? Eu comecei a me dar conta de que era algo diferente, um modo diferente de você lidar com os textos, com o conhecimento, que não era a dimensão militante. Né? Isso foi muito importante para mim. Muito importante. Não era a dimensão militante? Em que sentido? Militante no sentido político, partidário. Né? Porque durante muito tempo as ciências sociais, a filosofia estava toda alagada, né, de motivações políticas. Né? E isso, para mim, representou uma distinção muito legal em termos de self, em termos de concepção de self. Não que eu virasse as costas inteiramente para a política, mas eu passei a ter um distanciamento crítico que eu acho que é muito... Eu gosto de dizer, olha, eu tive dezenas de alunos de graduação, de mestrado, de doutorado, e uma coisa que eu sinto assim, muito orgulho é de ter passado para eles esse ethos. Né? Dentro da sala de aula ou, né, no trabalho de orientação. Eu me lembro que há uns 2 ou 3 anos atrás eu tive uma experiência, quer dizer, eu não tenho mais idade para me ficar muito perturbado com isso, mas eu me lembro de estar expondo, né, estar comentando o Ciência como Vocação, do Weber. Ele disse, olha, uma coisa é o ethos na sala de aula, sempre fazendo pesquisa, outra coisa é o ethos na luta política partidária. Para quê? Só faltei ser apedrejado. Mas isso foi muito importante para mim. Ou cancelado, como você fala. Agora é cancelado, exatamente. Apedrejado é antigo, é uma coisa bíblica. Mas você continuava na militância ainda no Partidão ou já tinha saído? Já não tinha mais nada mais significativo. Houve também uma dissolução, né, muito grande desse lado, mas perdi o contato com essas pessoas. Eu me lembro, uma coisa proustiana, um deles, que era mais próximo, um
biólogo importante da UFRJ, que era meu amigo, é meu amigo, mas eu não vejo há muito tempo. E eu fui numa festa de aniversário dele, e aí estavam lá todos os amigos do partido. E me impressionou que era uma espécie de conspiração contra o tempo. Porque todos eles, né, continuaram amigos e continuaram com os mesmos valores, né, do partido. Então eu falei, gente, meu Deus do céu, não mudaram nada. Então isso eu acho que foi muito marcante para mim. Eu acho que eu tenho orgulho de ter passado isso para os alunos. Eu sei que a vida cotidiana na universidade, dentro de um departamento, dentro de um programa, né, é cheia de tropeços, é cheia de contradições, de conflitos, de rivalidades, né? Mas eu gosto de pensar que eu fiz uma diferença com relação a isso, né? Sei lá, talvez não sei, eu nunca assumi, por exemplo, cargos. O único cargo que eu assumi foi o quê? Chefia de departamento, que foi uma espécie de castigo. A coordenação do laboratório de pesquisa social, que foi uma coisa importante que aconteceu no IFIX durante um tempo, nos anos... Meados dos anos 80. Foi? Por aí, Eu estava saindo quando criaram. Porque antes não tinha esse esquema, bolsas de iniciação científica, essas coisas. Estava começando em meados dos anos 80. Exatamente. Quando eu entrei em 81 não tinha isso. Nada. 86, 5, 6 que eu tava, já tinha saído que criaram isso. E aí, com a chegada do Peter, teve um investimento grande com a Fundação Ford, que Isso. financiou durante muito tempo. Eu dirigi durante um ano apenas, mas nunca assumi, nunca me... Né? Acho que os meus colegas tiveram um bom senso de nunca me colocar. Mas, Reginaldo, olha só, você entrou na graduação, você começou em 71? 71. E se formou em 74. E aí você faz a seleção para o museu? Faço a seleção para o museu e entro em 75. Era aquela seleção que você tinha que fazer uma pesquisa correndo ainda, né? Exatamente. Explica como é que é. Eu peguei já, acho que a segunda ou barato. terceira turma de bibliografia. Era diferente. Não, cara, era um barato. Eles davam um tema? Davam um tema. Eu me lembro que o meu tema, eu e Ricardo, fomos os 3 primeiros colocados. Ricardo Benzaquim de Araújo. Ricardo Benzaquim. Gênios da Pelota, que foi A dissertação de mestrado. Mas ele fez trabalho de campo no enterro, no rito funerário. Me lembro que ele foi fazer trabalho de campo aqui no São Francisco Xavier. E era um trabalho sobre reciprocidade, que eu fiz lá no Morro do Andaraí. Eu entrevistei um pessoal e o tipo de relações de troca que eles estabeleciam com a galera do... Mas tinha um tempo curto, uma semana ou alguma coisa assim? Como é que era? Cara, se eu bem me lembro, eram uns 15 dias. Uma coisa assim, talvez mais. Mas eu me lembro que foi tempo bastante para eu entrevistar. E apresentava um ensaio já, um texto. Uma mini monografia, né? Olha, entrevistei fulano, entrevistei isso. Me lembro que Márcia, quando fez sobre essas lojas de produtos de Umbanda, né? Sobre essas imagens e tal. Eram legais essas coisas, porque coloca exatamente isso que você falou, no coração da pesquisa. Olha, isso aí é pesquisa, vai fazendo desde agora, não é livro não, vai lá, entrevista, ver como é que essas pessoas agem no dia a dia e tal. Isso foi muito legal. E eu entrei em 75, eu acho que eu defendi a tese em 80, defendi a dissertação em 80. Mas por que o museu, Reginaldo? Qual era assim, a única possibilidade que você via? Tinha outros? Tinha o IUPERJ, que era um instituto novo, que era ciência política básica. Sociologia também já tinha, né? Não, mas olha, o meu barato era antropologia. Fora a anedota de estar apaixonado por quem fazia antropologia, tem um problema que eu acho que até hoje é importante para mim, que é essa relação, né, que se chamava na literatura clássica de indivíduo-sociedade. Isso para mim era um tema assim, muito, muito forte. E o que eu via na antropologia era exatamente a possibilidade, né, de surpreender essas duas dimensões de formas não separadas. O trabalho do Gilberto nesse sentido foi muito importante para mim. Eu estava me lembrando, quando eu fiz o meu memorial, eu começo citando a Margaret Mead, que dizia o seguinte: quem está insatisfeito com a sociedade vai fazer sociologia.
quem está insatisfeito com a sociedade e consigo mesmo vai fazer antropologia, né? Eu acho que tem uma dose de verdade nisso aí. Então, esse lado existencial, né, era muito forte. Então, eu ia fazer antropologia. E a antropologia, para mim, na época, era antropologia urbana, né? E o museu era o Olimpo da antropologia na época. Era o Olimpo, mas era o Olimpo na sua inauguração, né? Tinha um carisma assim, notável. Por quê? Porque era também a abertura de um horizonte de carreira para as pessoas. Eu me lembro que até o primeiro, segundo ano, eu cheguei a trabalhar no Correio da Manhã como na redação do Correio da Manhã. Me lembro que uma vez nós estávamos para mudar para São Paulo e eu estava para ser com um trabalho em jornal lá. Mas isso no primeiro semestre. O museu em 68, o museu é de 68, né? Começou a se desenhar para as pessoas a possibilidade de uma carreira acadêmica. Isso é que era, entendeu? Então você fala, tem bolsa, né, para você fazer mestrado. Então, a ideia de ser um acadêmico, né, começou a se desenhar de maneira institucional, né? Porque até os anos 60, 70 era uma outra história, né? Eram como é que chamam? Como é que chamavam? Não eram os professores catedráticos. Eram os catedráticos, entendeu? Então começou a se desenhar como o PNDCT, né? O Plano Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico dos governos da ditadura. Foi um ganho assim, extraordinário. Tá? Foi programas de pós-graduação para todo lado, significa a profissionalização da ciência. Então era esse parte da atmosfera, né, com relação ao museu. E lá você teve aula com quem? O Mata, que foi meu orientador, era um excelente professor de história da antropologia. A antropologia que eu sei até hoje, né, a matriz de juntar autores e situar, foi com o Mata. Um excelente professor. Fui aluno do Tony Seeger também. Fui aluno da Francisca Keller, uma pessoa adorável. Fui aluno da Giralda. Quem mais que estava lá? Bom, os novos vieram a ser contratados. Novos, eu digo, era João Pacheco e Eduardo adiante, mas tinha o Zé Sérgio. Moacir estava lá já. Moacir estava lá. Em termos faccionalistas, para falar com os apinagéticos, né? Tinha lá uma facção, assim, de um lado era Gilberto, Mata, né, Francisca, Giralda, e do outro lado era Moacir, que é uma pessoa adorável, né? Mas Zé Sérgio, a Lígia Sigor, né? O que era o que mais politizado, seria isso? Muito politizados. Muito politizados. Eu me lembro que eu tinha uma amiga que era comunista e morria de culpa, né, de fazer antropologia. Então, claro que ela, para apaziguar a culpa, ela corria para ler assim, Godelier, Terré. E claro que ela ia para quem foi estudar campesinato com o pessoal lá. Mas era muito forte essa briga, né? Eu tinha uma amiga americana que dizia assim, o departamento só é bom quando tem uma briga boa. Não tem briga, mas o museu nessa época tinha uma briga muito boa, né? Porque o tempo todo você estava nessa tensão. E aí eu conheci o Ricardo, que foi meu amigo e meu interlocutor intelectual durante décadas, é uma pessoa importantíssima para mim. E quem mais professores aí? E de colegas, quem que era da sua geração? Boa pergunta, cara, que engraçado. Tinha o... Eduardo era de Seattle? Eduardo era um ano antes de mim. Eduardo era um ano antes de mim. Eduardo Vieira de Castro. Eduardo Vieira de Castro. Ricardo Benzaquem. Maria Laura. Comigo. Não, Maria Laura é bem depois. Maria Laura é bem depois. Que mais? Que coisa engraçada. Tinha a
também era aluna, era colega. Ah, tinha pessoas assim próximas ao Mata, o que é professor, era José Carlos Rodrigues, Rodrigues, da PUC, né? está na PUC. Everardo estava por lá? Everardo depois. Everardo depois. Bom, mas curiosidade só, mas por que que você foi se orientando do Mata e da etnologia? Boa pergunta. É, Você falou antes de antropologia urbana, que é o que te que era, encantava, lá com o exatamente, Roberto e tal, e é, Ivone, né, em boa medida. exatamente. Olha, eu me lembro de ter lido, eu era leitor de livros de viagem, né, aqui no Brasil. Não sei se cheguei a ler nessa época já o Tristes Trópicos, mas talvez não. Então eu tinha na minha cabeça, tem depois tem um detalhe. É, nesse, era a ideia de que isso era antropologia, tucur, entendeu? Isso era Os trópicos, sabe qual é a frase? Detesto as viagens e os viajantes. Exatamente. Exatamente. Frase ótima. Viajou a vida inteira, né? E então, eu tinha essa ideia, né? Uma visão idealizada da antropologia. Durante muito tempo, eu fui aos poucos. Por isso é que me impacta tanto esse projeto aí com os Apinagé, de vê-los, alunos, professores. Para mim é assim. Por quê? Porque ir para os Apinagé, para mim, era ir para as páginas do Mata ou as páginas do Nimandaju. Eu me lembro do primeiro dia que eu cheguei na aldeia lá de São José, eu vi aquelas mulheres com o peito fora e disse assim, gente, onde é que eu estou? De repente, era muito estranha a situação. E eu acho que teve, na minha formação, em termos de sensibilidade etnográfica, teve um papel assim muito mais importante do que eu imaginei, porque eu fiz a dissertação, defendi. Quando fui fazer doutorado, o meu projeto original era ainda continuar o projeto em etnologia, tanto que que seria meu orientador lá era o Chris Crocker, que estava na Universidade de Virgínia nessa época, mas lá eu terminei fazendo uma outra coisa, né? Então eu tinha essa visão idealizada. Mas voltando, você tinha que escolher um orientador no início do curso? Como é que era? Olha, você conhece o Gilberto muito bem, né? Então eu procurei o Gilberto, não, ótimo, mas eu vou levá-lo. O Mata pode ser um excelente orientador para você. Mas você também está interessado em etnologia, então pode ser que seja. E aí eu fui trabalhar com o Mata. Só um parênteses, o Mata e o Gilberto tinham uma relação cordial. Muito. Porque depois ficou a fofoca que eles brigaram, aquele observando familiar, a resposta antropológica ao blues. Eles mesmos nunca falaram disso, mas corria essa história que eles ficaram. Isso é Não, lenda urbana. Esse povo inventa, né? Pois, entendeu? A gente vive de invenção. Né? Aliás, esse negócio de viver de invenção, ontem eu estava. Sociologicamente, na teoria, o mestrando é o que mais faz fofoca. Veja só, saiu da graduação, ingressou no mundo superior, mas ainda como um novato. Ainda não é o formado. Então tem que mostrar para os outros que sabe de todos os bastidores. Exatamente. É boa observação, cara. Eu sempre pensei nisso. Experiência Boa própria. observação. Eu lembro das coisas que eu vi no mestrado. Não, porque é isso, esse professor com a aquele fofoca briga, esse corre dorme com solta. aquele, fugiu, traiu e não sei o que. Solta. O mestrando, com todo respeito, Renê está me filmando. Ela também está no mestrado em antropologia. Não sei se hoje ainda é assim, mas eu me lembro. Corria solto. Mestrando é esse. Eu não sou mais esse novato graduado, eu já sou após. Mas ele ainda não é os professores. Então, a fofoca serve como um capital, né, ali de já identitário profissional. Eu sei de tudo. Aí fala, as pessoas falam, nossa, é mesmo? Não pode sentar junto, brigou, dorme com esse, fugiu, traiu, brigou, roubou. Parênteses aqui, né?
Mas, não, eles se davam muito bem. Era uma relação assim, entendeu? Eu me lembro que quando eu fui aprovado, o Gilberto me apresentou, falou, Mata, esse é o que tirou aqui, foi um dos primeiros colocados aqui. Então, tinha, assim, era bem recebido, né? Tinha essa mediação aí. Mas, E aí você foi conhecer o Mata, então, pelas mãos do Gilberto. pelas mãos do Gilberto, ele uma vez fez uma palestra lá no IFIX também, e eu gostei muito do trabalho dele. Mas, de qualquer maneira, o Mata, nesse momento, ele já não estava mais no barato da etnologia. Né? Ele tinha conhecido o Victor Turner, né? Tem uma fotografia que aparece que está exatamente no tal simpósio, assim, que é uma espécie de mito de origem dele. Né? Que ele começa a trabalhar com rito e tal, estava produzindo o Carnavais Manados de Heróis, ele já estava no outro barato também, então tinha essa possibilidade. E aí, num determinado momento, nessa viagem a que ele se refere com a família e tal, ele conseguiu um financiamento e falou, Reginaldo, você não quer fazer trabalho de campo lá e ver, você faz a dissertação? Zapinagé. Zapinagé. E aí eu fui com ele. Que ano foi isso? Isso foi em 78. 8. 78. Ele já tinha terminado a pesquisa em 70, se não me engano. Por aí. Isso aí já não estava mais no barato, entendeu? Quem estava nesse barato da etnologia lá era Anthony Seeger. Né? João já tinha entrado. Já, e o Eduardo já estava também. Né? Eu me lembro que com o Tony, num determinado momento, estávamos para ir para o Xingu. Tony, Ricardo, a figura assim um pouco Um pouco rústica. para enfrentar o Zapinagé. E Ilana Strozenberg. Mas aí não deu certo. Né? Não Porque deu o certo. Suyá lá, que o O Chuyá, exatamente. Mas a gente tinha essa ligação com o Tony. A ligação era tudo muito pessoal, as turmas eram pequenas. Né? O Tony morava ali no Leblon, a gente ia na casa dele. Aliás, a casa do Tony era um barato, porque tinha qualquer coisa de aldeia indígena. Tinha um papagaio assim que ficava dentro da sala e a gente conversando, e o papagaio começava a gritar, ele pegava a sandagem, a havaiana dele, pá! Então era tudo assim era muito pessoal. Né? Assim, as relações eram muito próximas. Como esse convite do Mata para ir visitar. Aí você foi com eles. Fui com eles. Como é que foi? De avião, carro, barco? Boa pergunta. Eu fui de avião até Brasília, mas de Brasília até lá, eu peguei um ônibus até Goiânia. E no ônibus já dava assim, já tinha assim, para onde é que o senhor vai? O pessoal conversando. O que eu aprendi de trabalho de campo aí, cara. Ela falou, não, eu vou lá para Tocantinópolis. O que você vai fazer lá? Não, pesquisa. Matam gente todo dia lá. Pesquisa, negócio, né? Aí chego lá na rodoviária de Goiânia, né? Final de tarde, um negócio confuso para cá. Ou seja, eu ia pegar um ônibus até Tocantinópolis, atravessar toda Belém-Brasília. Né? Me lembro de uma confusão tremenda, gente oferecendo carona. Eu entrei no ônibus, comprei a passagem no ônibus para Tocantinópolis, 24 horas. Cheguei no outro dia, no final da tarde, quase noite. E no trajeto era uma coisa que o ônibus era aquele. Que era? Paradouro. Né? Ia parando em todo lugar. Me lembro que em determinado lugar entraram uns craô, porque os craô ficavam no caminho. Aí entra aquele monte de gente. Aí entra outros. Né? Aí vai, gente, muita gente, muito migrante, pessoal que já tinha se estabelecido, né, e que estava voltando. E aí eu ficava conversando com eles, né? Parava um ônibus, um jeito com uma arma aqui do meu lado, assim. Tá. Mas o senhor vai para Tocantinópolis. O negócio, ele falava Tocantinópolis, quase que voltava. Falava nessa palavra, eu já... Faroeste brasileiro. Faroeste.
Onde é que eu vim me meter, cara? Já Mas estava sozinho? estava sozinho. Tá. O Mata foi por outro O caminho. Mata foi para outro, já estava lá. E aí então, cheguei lá numa noite, fiquei em Tocantinópolis, no hotel, no dia seguinte fui para a aldeia. Aí estava lá o Mata, só chegou agora? Tá te esperando esse tempo todo? Mata, Celeste estava com ele. Celeste estava, exatamente, e os meninos. O Renato, o. Renato foi com a gente agora. Né? O Renato. E o outro que morreu. O outro que morreu, é o nome dele. E a Celestinha, tudo criança, menino, né? Eu era assim, mais um menino aí, entra aí. Mas foi legal, porque Você tinha o quê? 29 anos? é por aí. É, exatamente. Por aí. Mas estava casado e tinha já minha filha, minha primeira filha, Isadora. Já. Você não pensou em levar a Márcia e a filha? De início não, falei, talvez depois, não sei. Mas não, nem ela também se animou. Não. Mas eu fiquei esse tempo lá, foi muito legal Você ver. ficou quanto tempo lá? Você ficou em São José? Na primeira estadia eu fiquei uns 3 meses e na segunda também. Eu fui em 78 e fui em 80. Né? E aí logo em seguida defendi a E dissertação. só lá entre os Apinagé? Só entre os Apinagé. E até Mariazinha, que era outra aldeia, mas ficava a maior parte do tempo lá em São José. Mas muito também na interação com o pessoal lá de Tocantinópolis. Né? Eles tinham muita interação, muita troca. E na aldeia você morava onde? Ficava onde? Olha, na aldeia tinha uma casa que funcionou como escola ou como enfermaria, que estava desativada. Eu morava lá, mas ficava no arruado da aldeia, que a aldeia não era mais redonda, era um arruado, né? Então eu morava aí, ficava assim no limite da aldeia, ficava no limite da aldeia. E não, uma coisa legal que eu aprendi foi o tipo de relação que o Mata tinha com ele. O pessoal adorava ele. Assim, adorava. Então era tipo, uma relação bem sucedida. O tema da dissertação foi definido por uma situação lá, porque era uma briga constante, né, com os fazendeiros. Eu me lembro que nesse tempo eu tive algum papel no trabalho de demarcação da terra Apinagé. Me lembro que quando eu voltei da primeira viagem, fiz uma entrevista no Jornal do Brasil. Isso tem em arquivo, que eu acho que vale a pena, porque é um histórico da... Os Apinagé ainda não tinham a terra delimitada, demarcada, né? E como eu tinha ido na FUNAI, tinha conseguido os mapas, negócio incrível, porque antes de ir para os Apinagé, eu fui pedir autorização à FUNAI. E lá na FUNAI, eu falei, o funcionário falou, tem aqui o mapa da demarcação, tudo. Aí ele me deu o mapa, eu guardei. Chega uma funcionária enlouquecida. O que é que você fez? Não tem nada de dar mapa para ninguém. Um negócio assim. Mas aí já estava com o mapa no pasto, foi sair. E a matéria do jornal teve alguma repercussão com o pessoal, porque estava indo. Né? E era uma briga constante com o fazendeiro. O fazendeiro, os índios matavam gado, né? E aí então acusavam eles. E teve um caso específico, né, que eu acompanhei. E aí falei, bom, vou fazer a dissertação por aí, vou pegar isso aqui como drama social. Né? Aí resolvi, uma dissertação de mestrado, acho que bem resolvida, legal para uma dissertação de mestrado, estava muito boa. Mas não fiz um trabalho de campo, por exemplo, para aprender a língua. Mata também não chegou a aprender. Até porque nós temos 5 vogais, eles têm 26. Né? Aí. Não, o Odair Geraldin fala fluentemente. Inclusive, eles às vezes perguntam para o Odair alguma coisa. É o único antropólogo que eu saiba. O Mata também não aprendeu a Apinagé. Uma frase ou outra, umas coisas. Porque isso vem muito também de determinadas tradições antropológicas, né? Os americanos, eu me lembro que estava lá, o cara ia para a Melanésia, ficava um ano aprendendo a língua. Então, o negócio do aprendizado da língua é fundamental. Aqui, nem tanto, né? Mata não aprendeu. Mas o que é que você lembra desse período lá nas aldeias, com os Apinagé? O Mata ficou um tempo e foi embora, né? Foi rapidíssimo, exatamente. Ele ficou lá
sei lá, uma semana no máximo, não mais que isso. Depois eu fiquei sozinho. Né? Olha, eu tinha muita interação com o Grossinho, muito próximo. O irmão dele, o Jacinto, que me deu o nome. Qual era Ah, teu nome, você lembra? Nindô. Nindô? Nindô Po, que era o nome do Jacinto. Né? Que era eu saía com eles para visitar o pessoal em volta da aldeia, né? Regionais. Tá? Me lembro que eu saía com o Grossinho, muitas vezes. Ah, eu entrevistei eles sobre, mas muito focado, eles falavam muito dos brancos, né? Falavam muito da relação com o pessoal de Tocantinópolis. Como era essa relação? Olha, era complicada porque eram altamente estigmatizados. Mas quando você falou aí, quando vocês estavam indo lá e que, prefeito apareceu, não sei o quê, eu me lembro que num determinado momento lá teve uma grande, como é que se diz, exibição, desfile dos Apinagé. Todos eles vestidos como índios, as moças, os rapazes, tudo desfilando. Dia do Índio, né? Numa situação social cotidiana em que eles eram vistos como bêbados, entendeu? Vagabundos, eram agredidos. Né? Eu me lembro muito do Chiquinho. Chiquinho era uma figura adorável. Foi esse a quem eu mostrei a foto do livro do Nimã da Ju e ele disse, esse é meu tio. Ele, o Mata tinha me contado, conheceu ele, tinha entrevistado ele, e ele se encarregava de matar os, os bruxos, né? Pessoal. E ele era muito delicado. Era um velhinho, magrinho, com uma vozinha assim. E ele me contando como tinha matado não sei quem, que era bruxo. Mas eu cheguei assim, ele estava lá no Rio, né? Aí eu, matei. A história é que o cara já tinha matado uma porrada de gente, entendeu? Mas era de uma delicadeza, entendeu? De uma gentileza fantástica. Eu me lembro muito do Chiquinho, me lembro muito do Jacinto, que ficou meu amigo. O Grossinho era ótimo. Mas eram as pessoas, ele e a mulher. As mulheres eram muito, chamava atenção, as mulheres eram muito poderosas, né, dentro de casa. Me lembro que o Grossinho não decidia nada sem falar com a mulher. Era eram muito fortes, assim, entendeu? E quem mais? Tinha um rapaz que o Mata cita naquele Anthropological Blues, que eu me lembro, me esqueço o nome dele, que era muito simpático também, casado com uma moça bonita, muito bonita. Tá? Aí, olha, você sabe a coisa mais importante? É você se dar conta das dimensões assim, humanas, incontornáveis da vida nesses lugares. De repente eu achava aquela moça tão bonita, ela era muito bonita. Né? Então, ganha uma humanidade ali, de repente, não é os Apinagé, são gente, não é uma coletividade. Né? E eles são pessoas muito bem-humoradas. Né? Eles cultivam esse coisa de rir. Me lembro que no começo, quando eu cheguei na aldeia, eu ia de calça, de bota, uma coisa. Aí fui tirando a roupa aos poucos, né? Mas para quê? Os mosquitos me agarraram, eles morriam de rir, entendeu? Cupem! Cupem o estrangeiro. Os mosquitos vão te acabar. Mas não tive muito problema, me adaptei. Você morava na casa de alguém? Morava nessa casa separada. Não morava na casa, não fiquei morando com ninguém, não. Fiquei morando nessa casa. Porque era um frio à noite. Né? Você conhece? A gente foi lá, meu filho. Foi frio, né? De noite. Não pegou frio, não. Era muito quente de dia e o fresquinho à noite. Então já mudou lá, porque era um frio. Rapaz, eu me lembro que eu dormia na rede, né? E aí era um frio aqui em Vila, era uma loucura. Mas muito quente durante o dia. As chuvas, eu fiquei num período de chuva também, uma chuva forte, parecia que ia levar a aldeia. Mas isso tudo já faz muito tempo, né? Mas ficou eu acho que o que ficou, quer dizer, eu não fiquei em etnologia. Eu
pensei em ficar, mas terminou por uma série de circunstâncias, como é quando tudo se define, né? Não cair naquela ilusão biográfica, né? Eu quis sempre ser antropólogo, eu quis sempre ser geólogo. Não, é sempre muito circunstancial. Eu defendi a dissertação, publiquei uma ou duas coisas, publiquei um artigo na Ciência Hoje sobre o Zé Pinagé, que tem uma foto lindíssima. Em fotos lindas, feitas por um aluno meu que me acompanhou na segunda viagem. Quem era o aluno? Era o... ele era muito ligado a Ivone também. Como era o nome dele, meu Deus? Era filho do Eduardo Prado. Filho do Eduardo Prado. Tem que contar, ele está com esse arquivo até hoje. Ele foi como fotógrafo? Não. Foi como ele foi como um assistente, né? Mas como Mas eu ele estava, estudava ciências sociais. ele era meu aluno no IFIX. Ah, tá. E aí ele pegou, falei, olha, fica aí com A segunda vez que você foi em 78, que você falou? 78 e depois fui em 80. 80. Que é quando você defende a dissertação. Que é quando eu defendo a dissertação. Foi esses dois, né? Eles já estavam mais ou menos delineados. Tá. Mas eu estou aqui pensando no que ficou, né? No que restou dessa experiência. Eu acho que essa dimensão humana eu aprendi muito ali. Tanto no deslocamento para lá, quanto na permanência lá. Eu fui para lá com a ideia, não, vou fazer uma tese de etnologia e tal. Resolvi a tese via uma análise de drama social, embora... uma coisa importante aí também, é porque toda a literatura sobre relações entre índios e brancos estava muito marcada por aquela ideia de aculturação, ou mesmo a ideia de ficção interétnica, né? E uma questão era, esses índios tinham que ter desaparecido. Eles eram 90, nos anos 30, quando o Imanaju estava lá. Quando eu fui lá, eram 1.000 pessoas, 500, mais ou menos 500 em cada aldeia. Criança, muita criança. Hoje são 3.500. E numas 7, 8 aldeias, né? Mas nessa época, eu me lembro, era o Darcy Ribeiro, né? Os índios e a civilização. Era a história do fim da extinção. Era a extinção, né, das cidades indígenas. Estavam acabando, destroçadas pelo Estado Nacional e, enfim. Isso, o livro dele, acho que é 70, 71. Enfim, era essa a perspectiva. Exatamente. Então, dizimando, acabando, ou viraram camponeses descaracterizados. Exatamente. Né? Quer dizer, é muito mais recente, é dos anos 90, basicamente, que tem esse renascimento identitário. Sim, não sei. Mas o Mata tinha uma perspectiva muito legal nisso, que era sustentada por uma boa antropologia. E que era o seguinte, olha, os mitos estão lá, né? O sistema de parentesco está lá, a nomenclatura está lá, né? A aldeia está arruada, mas quando você pede para eles desenharem a aldeia, eles fazem um círculo. Então, tem algumas estruturas permanecem. E elas é que garantem, né? Quer dizer, todo o trabalho de resistência, entendeu? Então, o Mata trazia uma perspectiva diferente. Isso era muito legal também, entendeu? Ele dizia assim, olha, esse cara tem uma cosmologia, tem um determinado mito de origem do branco. Então, era ver os brancos no contato do ponto de vista indígena. Né? E recorrer à cosmologia G, entendeu? Recorrer às classificações G, quem eram os brancos, né? O Vanemé Capran, o mito de Vanemé Capran, né? E como que isso iluminava a situação de contato. Ou seja, não era simplesmente uma coleção de indivíduos entrando em contato, ou em fricção, né? Ou um fazendo o outro desaparecer. Né? Então, acho que isso aprendi muito com Mata também. Que eu acho, sabe o que é? É o valor metodológico da ideia de conservação. Né? Assim, olha, as coisas não mudam assim tão rápido, não, entendeu? Não se muda. Né? Eu acho que... Famosas estruturas. que Perguntar, estruturalismo, né? Quer dizer, o Mata é estruturalista, muito convicto, né? E no museu tinha um peso do estruturalismo. Você se filiava ao estruturalismo na época ou não? Olha,
O Mata, na verdade, acho que até hoje, ele é um sócio-estruturalista. Né? A grande referência para ele é a antropologia inglesa. Ele foi aluno do Maybury Lewis, que era um indiano formado na Inglaterra. Né? Então, a ideia de sociedade... Ali mais a Leach, por exemplo. Isso. Ele tem uma coletânea onde ele tem Ele organizou o livro do Leach para aquela grande ciências sociais, né? Belíssimo. Da Ática. Muito. Ele próprio, com a sua vaidade peculiar, a melhor coisa que eu já Mas escrevi. Levi-Strauss também, ele sempre teve uma enorme... Teve, mas é interessante isso, entendeu? Quem vai fazer uma leitura propriamente estruturalista do Levi-Strauss e trazer para a etnologia é o Eduardo e muito via Tony. Tony foi muito importante também. O livro do Tony sobre o Suyá é fortemente, né, estruturalista. Ele foi nesse sentido, entendeu? Qualificando a palavra estruturalista, né? Então acho que o Mata é muito... Você não se considerava eu sou estruturalista, ou não? Olha, eu aprendi a pensar em antropologia com o capítulo 15 do Antropologia Estrutural, né? A noção de estrutura em etnologia. Então, acho que isso deu, para mim, se você pensava, eu acho que sim. Eu acho que quem passou por isso é uma espécie de coceira que você não consegue se desfazer, né? E tem o seu valor heurístico muito poderoso, que eu acho que está exatamente nessa ideia de você ver, olha, as sociedades permanecem. Né? Uma das perguntas, aquela pergunta do Durkheim, né? Que a religião vai desaparecer, está desaparecendo, mas por que não desapareceu? Me explique por que isso continua. Por que o parentesco da Pinagé, por que as linhagens da Pinagé continuam? Né? Então você tem que dar conta disso, do que permanece. O mundo é uma visão etnocêntrica, você achar que está tudo mudando, está tudo dentro da nossa concepção de história. Isso foi muito importante para mim, na relação com Mata, sobretudo. Eu que vinha de uma formação marxista, né? Sem muita sofisticação intelectual, mas um jargão, né? Marxista, da ideia de evolução, né? Da ideia de progresso histórico, etc. Materialista, né? Pois é. Das relações sociais. Exatamente, entendeu? E aí eu acho que isso foi um caminho legal, né? Por exemplo, essa distinção entre base social, morfologia social e sistema classificatório, representações, né? Que a gente aprende a desmontar com o Salins e com o próprio Levi-Strauss, né? Mas eu me lembro que os cursos do Mata eram excelentes, mas Levi-Strauss a gente lia o totemismo e lia o pensamento selvagem. Né? Não ia muito adiante pro mitologique, por exemplo. Né? Mitológico. Que aí não estavam traduzidos também. Mas o Eduardo que vai ler mitológico. Agora, você gostava da pesquisa de campo, de estar em campo lá, ou era uma situação... Pergunta que eu entrevistei o Melati. Né? Melati estava na minha pesquisador banca. de campo. Eu não gostava de pesquisa de campo. Ele dizia isso? Ele disse isso. Acho que não sei se era meio brincadeira, mas ele falou isso. O Melati era um barato. E todos os colegas disseram que ele era o pesquisador de campo por excelência. Ele fazia perguntas assim. Eu me lembro que na minha banca ele perguntou: mas me diga uma coisa, esse camarada matou mesmo? Porque eu estava falando agora das acusações. Eu falei, mas esse camarada matou mesmo esse boi aí, pô? Aí, como é? Perguntas assim de miúdas, né, do etnógrafo. A banca foi quem? O Melati? Melati, acho que João Pacheco estava na banca. E o Mata. A dissertação de mestrado. Voltando à pergunta, você gostava de estar em campo? Olha, era duro, entendeu? Era duro, entendeu? Comida, dormir, eu sentia muita falta, né, da vida aqui. Eu não ficava inteiramente à vontade, não. Mas eu acho que desempenhava bem, fazia bem a performance do pesquisador de campo, entendeu?
Eu acho que eu aprendi muito aí a interagir com as pessoas. Eu era obrigado a interagir com pessoas muito diferentes, pessoas estranhas, pessoas com quem eu não nutria nenhuma simpatia, né? Então, foi um aprendizado da minha vida, sim, entendeu? Eu acho que teve uma fase aí de amadurecimento para mim, né? Tanto do ponto de vista existencial, né? Quanto do ponto de vista intelectual. Eu acho que as boas coisas que eu escrevi, ou que eu escrevo até hoje, eu acho que tem como matriz essa experiência dos Apinagé, né? A experiência existencial de uma alteridade muito, muito, muito distante, né? Então, que eu acho que é a boa antropologia, né? Acho que uma vez eu acho que o Luiz Fernando tinha chamado a atenção como é que a formação do antropólogo tem alguma coisa a ver com a formação do psicanalista, não é? Então, é uma coisa que você, num determinado momento, você saca ou não. Eu tive alunos, por exemplo, que não ia mesmo adiante. Não ia, entendeu? Fez um bom trabalho, perfeito, dá para provar, mas esse lado antropológico ou etnográfico não ia. Algumas pessoas, pelo contrário, tinham um talento extraordinário, né? Eu acho que é a coisa do Lévi-Strauss, né? Quer dizer, a etnografia, a etnologia é uma das poucas vocações, junto com a matemática, né? E a música. Você sabe se o sujeito vai ser bom matemático ou músico desde cedo, né? Senão... Então, eu acho que isso teve... A minha formação antropológica, passei pelos Estados Unidos, pô, importantíssimo. Mas a minha base foi muito aí. Ou, pelo menos, eu gosto de trazer isso sempre. Esteja eu trabalhando com os açorianos, esteja trabalhando com museus, esteja trabalhando com os intelectuais do patrimônio, né? Eu acho que teve um... Eu me lembro no curso que eu fiz com você que você deu um capítulo do mundo dividido do mato. Justamente esse que representava a aldeia como redonda e não era mais redonda, aquelas coisas. Agora, Reginaldo, você foi 80, né? A segunda, né? A última visita. Defendeu a tese em 80 ainda. Uhum. Repetindo a pergunta que a Ehrenbeth fez para o Mato, por que você nunca retornou? Olha, eu saí em 84 para ir aos Estados Unidos com a perspectiva de retornar, de continuar o trabalho, de continuar o projeto. Com os Apinagé. Com os Apinagé. Ah, 80 até 84, em 78 eu entrei para o IFIX e as aulas que eu dava, o que eu escrevi na época, tudo estava em torno do material Apinagé. Olha, eu fui para os Estados Unidos e não voltei para a etnologia. Porque eu continuava ligado ao mata, né? Então, quando eu fui para os Estados Unidos, tinha um projeto dos Apinagé, mas era os Apinagé e a Sociedade Nacional, etc. E era muita coisa da sociedade brasileira e da identidade brasileira, que eu acho que intelectualmente eu consegui quebrar lá nos Estados Unidos, em contato com alguns professores. Um deles, o Roy Wagner, que era jovem nessa época lá, não tão jovem. Handler, que eu conheci, mas que era recém-contratado e jovem, e que trabalhava com essa ideia do patrimônio e a identidade nacional quebecois. E eu comecei a me dar conta de que estava lidando com uma categoria altamente essencializada, né? Aquele modo dedutivo de operar, né? Está aqui o carnaval, está aqui um discurso de patrimônio que está atualizando uma identidade nacional. Falei, opa, não precisa ser assim. E aí eu acho que, obviamente, Gilberto, a galera do integracionismo simbólico, funciona muito como uma espécie de terapia. Assim, não, olha ali o que as pessoas estão fazendo efetivamente, entendeu? Aqui e ali.
né? Antes de você... Me lembro uma piada de um amigo meu que trabalhava com os Yanomami, e aí estava almoçando com um deles, e aí falou assim, você não vai botar pimenta? Estava almoçando. Não, não quero não. Aí vai, mas os Yanomami gostam de pimenta? Os Yanomami gostam, eu não. Então acho que isso... O Howard Becker tinha uma frase lá que ele dizia que por perceber que as pessoas estão doing things together, estão fazendo coisas juntos, interação nesse nível, não é? É o elogio da superfície, sabe? Não tem nada mais profundo, muito distante que você está atualizando. Olha, a gente está fazendo aqui, está acontecendo aqui. Mas voltando à pergunta, por que você nunca retornou? Não teve nem curiosidade existencial, vou lá visitar os Apinagé, Tocantinópolis? Eu tive Com contato... 43 anos. Boa pergunta. Agora eu fiquei animado. Agora eu fiquei animado. Me deu Se uma quiser, alegria nós tremenda. vamos lá dia 30 de maio, 31 de maio, quer ir com a gente? A gente vai passar 3 dias lá. De repente, É um convite. de repente. Falando olha só. sério, eu só falo sério. É. Quase sempre só falo sério. Convite, vai com a gente. Vai de avião até Deu uma Imperatriz. alegria isso aí, Carro, cara. passa 3 dias lá. Foi uma revelação. Porque eles estavam guardados lá, né, nos meus, eu visito eles na internet. Saber como é que estão, tem de dentro. Fico impressionado. Tem o banho no Ribeirão. Vai ter a sequência da nominação dela e do Gabriel. E do meu filho, que deram um nome poderoso para ele, 8 anos. Gente, que coisa Vamos lá, impressionante. é um feriadão que vai ter. É a própria, é o que eu estava dizendo, entendeu? A historicização da própria antropologia, né? Porque não são os Apinagé do Mata, nem os Apinagé do Nimandaju, né? Nem é Nimandaju, nem é Mata também mais, nem é o Reginaldo do... Mas as fotos que eles veem do Nimandaju, que a gente achou hoje, e esse material do da Mata, faz com que isso interaja dialeticamente, se voltar à tua formação, de uma forma muito impressionante, Reginaldo. Para eles. Quer dizer, para nós também como aprendizado, né? Tanto tendo esse patrimônio documental, como a formação de ciência social, de antropólogo. É um processo muito impressionante. Cara, Você vai gostar de ver lá. Isso é uma provocação séria.